Meu nome é Carla, eu tenho 49 anos, trabalho já aqui na Estação da Cultura há 18 anos e comecei o meu trabalho musical com 6 anos de idade. Eu me formei com 16 anos como pianista. E apareceu um dia passando na prefeitura, eu acho que eu fui pagar um IPTU e vi escrito lá, eh, um concurso para monitor de música. Achei engraçado, falei assim: "Nossa, deve ser cuidar de crianças". Mas não era, era para dar aula. E aí me inscrevi, passei, acabei entrando em agosto de 2007. Na verdade, meu pai, tocava violino e bandolim. E ele tinha algumas regras na vida dele. Ele queria que as filhas dele fossem musicista. E na época aquilo que era mais próximo a nós era o piano. Então entrou eu, minha mãe e minha irmã para fazer piano. A minha mãe, ela também se formou, hoje ela é regente de coral, a minha irmã é organista e eu me formei pianista. Mas a regra era que a gente tinha que estudar música. Então por isso que eu comecei tão cedo, porque já foi algo meu pai antes mesmo da gente nascer, ele já tinha em mente que a família dele seria musical. Foi Deus mesmo que determinou, que escolheu. Eu falo que a música me escolheu, eu não escolhi a música. Aí eu sou o Rogério de Souza Figueira, sou monitor de música aqui na Estação da Cultura desde o ano de 2003, né, e estamos aí com 22 anos para 23 anos de como monitor aqui na estação, dando aulas de trompete, que é o instrumento principal, e alguns instrumentos da família, como saxhorn, flugelhorn, cornet, melofone, que são todos, parecidos nesse sentido, né, mas o carro-chefe é o trompete, né, é o principal instrumento da família dos metais. Como músico, eu estou aqui desde os meus 8 anos de idade, quando eu comecei, isso lá no finalzinho dos anos 80, então já indo já para 36 anos de casa, né. Acredito que depois do maestro Maurílio, eu sou o mais velho aqui, né, e de forma também ininterrupta. Eu nunca parei de vir aqui, de tocar na banda, né. Então eu tenho muito orgulho disso, né, praticamente a minha vida toda, né, vivendo aqui dentro, né. Bom, quando eu comecei a fazer aulas de música aqui, foi através do meu pai, né, o Figueirão, conhecido também por Toninho Figueira, né, o nome dele Antônio de Souza Figueira. Ele foi minha inspiração na área da música, né, desde cedo, não só eu, como toda a minha família, ele colocou aqui para tocar. Quando começou o trabalho aqui, era só o maestro Maurílio que dava as aulas, ele dava aula de todos os instrumentos naquela época. E mesmo assim ele dava as aulas, porque tinha esse conhecimento geral, então dava para ensinar do início. Passado um pouco, aí começou a ter alguns professores, né, e o meu professor mesmo que iniciou era o Passoni, né, a gente fala de Passonão, que era o filho mais velho, né, deles. Olá, eu sou o Henrique, eu estudo aqui na Estação da Cultura desde criança, comecei com teclado. Em 2002 eu comecei a tocar trombone de vara e continuei meus estudos, até o ano de 2014, que foi quando teve o concurso público, e desde então eu venho exercendo o cargo de monitor de trombone, tuba e bombardino, também conhecido como eufônio. Eu estudo aqui na estação desde 1995 ou 96. Eu estudei teclado até cerca de 2012, na fase de adolescente. Então eu escolhi o trombone para continuar os estudos, porque eu queria muito participar da banda. E desde então tem sido o meu instrumento principal. Eu já fiz conservatório, já fiz faculdade, atualmente estou no mestrado. Então o papel dos pais é fundamental. Minha mãe me trazia
aqui na escola, ela acompanhava meus estudos. Até o momento que eu comecei a ficar mais velho e decidi seguir como músico profissional. Foi onde também eu decidi de mudar de instrumento e fui para o trombone. Porque com o trombone eu teria a possibilidade de participar da banda. A banda era muito legal, ela viajava todo mês, a gente conhecia gente nova, a gente conhecia cidades novas, tinham outras crianças, outros colegas, era muito legal. Por isso a decisão de ir tocar na banda. E então isso foi me acompanhando até a idade adulta. E eu só me tornei profissional mesmo da música a partir do concurso público. Teve a prova e eu consegui passar em primeiro lugar. Olá, meu nome é Ana Maria, sou professora aqui da Escola de Música Plácido Bertocco. Estou aqui desde 2019. Eu toco clarineta, esse instrumento me escolheu, né. Eu fui presenteada pelo meu irmão e desde então eu iniciei a minha carreira musical aqui na estação. Eu tinha 9 anos de idade quando comecei e eu tive vários professores que me auxiliaram nessa caminhada, então sou muito grata por todos eles que passaram aqui. Foi aberto um processo seletivo, um concurso pela fundação, e aí nós fizemos a prova e conseguimos entrar aqui, desde 2019, setembro de 2019 que eu entrei aqui. Como musicista, eu tive experiência na banda Cauim, lá de Ribeirão Preto, foi regida pelo, maestro Gustavo. E assim, a gente cresceu muito, porque era um universo fantástico. Isso acontecia dentro da USP, tá, na Tulha, a gente fazia os ensaios lá na Tulha. Assim, foi uma experiência fantástica. E aí para minha formação aqui, eu curso o Conservatório de Tatuí, no polo de São José, aqui São José do Rio Pardo, com também o excelente professor Otávio Quartier, que é fantástico, um clarinetista excepcional. Meu nome é Mayra, eu tenho 35 anos e eu estou aqui na Estação da Cultura desde meus 10 anos de idade e sempre toquei esse instrumento aqui, ó, lindo, instrumento mais bonito da banda, que é a trompa. Tocar na banda sempre foi algo muito especial para mim.
foi algo que sempre me fez brilhar os olhos, eu sempre fui muito encantada por música, e eu entrei aqui criança, na época não tinha celular, não tinha internet, então a única coisa que a gente fazia era brincar na rua, fazer arte e vir para a Estação da Cultura. E por influência de amigos, um entrou, outro entrou, aí, eu cheguei aqui e falei: "Eu quero tocar um instrumento". Na época o professor falou: "Tem trompa". Eu falei: "Meu Deus, o que que é isso?". Mas eu falei: eu quero mesmo assim". E aí eu me apaixonei desde a primeira tocada, e estamos aqui há 25 anos tocando esse instrumento aqui. E há 15 dando aula, graças a Deus. Quando eu era aluna ainda, o professor perguntou para mim: "Qual que é o seu sonho? O que que você quer fazer quando crescer?". Aí eu virei para ele e falei: "Eu quero ser professora de música". Ele até deu risada na época, achou engraçado, né, mas graças a Deus, eu consegui realizar esse sonho, que era ser professora de música, na escola que eu sempre estudei, desde criança. E a música é tudo na minha vida, né. Se não fosse a música, eu não sei nem o que seria de mim. E engraçado que quando eu terminei a escola, terceira colegial, eu fui fazer um currículo e eu falei: "Eu só sei música", porque tudo que eu fiz a minha adolescência, infância, adolescência toda, era música. Ah, eu fiz coral, eu fiz workshop de trompa não sei o quê, toquei na banda não sei o que lá, enfim, eu só sabia fazer isso da minha vida. Eu falei: "Tem que ser isso". Mas a vida foi acontecendo, foram acontecendo outras coisas, surgiu um concurso pela Fundação Cultural e para minha surpresa, era monitor de música em especialidade em trompa. Eu quase morri do coração. Falei: "É a minha chance, é agora ou nunca, né". Deus sabe de todas as coisas. E graças a Deus, eu passei, e foi eu acho que o dia mais feliz da minha vida. E estamos aqui há 15 anos, dando aula. Meu nome é Larissa, eu toco saxofone, eu dou aula de saxofone e flauta aqui na escola Plácido Bertocco. Eu comecei fazendo aula de violão com o maestro Maurílio, aos 11 anos de idade, e aí ele me convidou para fazer aula de música aqui na escola, e quando eu cheguei aqui tinha só 3 instrumentos vagos, que era trompa, trombone e saxofone. Aí eu fui no sax porque era o que eu mais conhecia, assim. E e aí depois eu me apaixonei também. Não, que eu era dos 3 que tinha disponível, era o que eu conhecia mais. Eu comecei no violão aos 11 e no sax aos 12. Então eu comecei as aulas aqui, e aí depois eu quis, seguir a carreira musical como profissão mesmo. E aí, em 2011, eu comecei na USP, e aí em 2014 abri um processo seletivo aqui, e aí eu aproveitei e prestei o concurso. No início eu não pensava muito sobre isso, assim, eu não era o que eu planejava. Eu planejava tocar mais, mas depois que eu tive a oportunidade aqui, que eu comecei a dar aula, eu vi que é uma coisa que eu gosto também de fazer. Esse aqui é o saxofone tenor, ele faz parte da família dos saxofones, a gente tem 4 saxofones principais, que é o saxofone soprano, o alto, o tenor, que é esse, e o barítono. Ele faz parte da família das madeiras, não parece, né, porque ele é de metal, mas é por causa da palheta que a gente usa e do sistema de chaves, então ele se enquadra na família das madeiras. E agora eu vou tocar um pouquinho pra você.
A música, ela é transformadora na vida das pessoas. Ela molda caráter, ela desenvolve criatividade, empatia. Então, para a cidade, eu acho que é um projeto essencial. Eu sempre fui uma pessoa muito tímida, muito fechada, e a música me ajudou a me soltar um pouco mais. Acho que ajudou a moldar um pouco a minha personalidade. Trabalho em equipe, disciplina de fazer o que precisa ser feito, consistência, né, que é fazer durante um longo tempo, muitas vezes quase a mesma coisa, à medida que vai evoluindo, que a gente vai acrescentando mais tijolos em cima disso, né. A música é uma das poucas áreas, se não a única, que consegue realmente desenvolver todas as habilidades, né, que hoje em dia a ciência já nos traz, né. Não é só uma inteligência, né, então são as inteligências múltiplas, né, que a gente conhece. A música é uma que ativa praticamente todas. Ele consegue unir os 2 hemisférios do cérebro, o esquerdo e direito. Porque como a música trabalha não só emoção, mas também trabalha razão e várias outras coordenações, inteligências, então ela ativa instantaneamente o cérebro. E nesses testes fizeram isso, quando colocaram um músico para tocar, a ativação cerebral era máxima, o cérebro inteiro sendo ativado no estudo de música. Fizeram pesquisa também com ouvintes de música, músicos que só ouvindo música já ativavam, mas quando estudavam era absurdo, né. Então, desenvolve demais todas as capacidades do ser humano, não só da criança. A gente fala muito da criança, porque é um ser humano em desenvolvimento, né, então tá aprendendo, conhecendo o mundo, conhecendo tudo que está em sua volta. Então se a criança tem a oportunidade de estudar música na sua infância, ela vai se desenvolver muito. Facilitou no processo de eu ser professora, porque se eu fosse tímida, eu não conseguiria falar. Como que eu vou falar para aluno: "Você precisa fazer isso, isso", mostrar, a técnica do instrumento, como tocar um exercício, se eu não soltar. Então, assim, a música me ajudou a libertar antes de ser a professora. É um assunto até delicado, talvez eu nem nunca tenha falado, assim, abertamente e muito menos para as câmeras, mas eu tenho certeza absoluta que foi a música que me salvou. A música, ela nos faz cidadãos melhores. Talvez você não vá nem ser um músico profissional, mas com certeza um melhor cidadão você será, porque ela faz você lidar melhor com os seus problemas. Quando você acha que não tem solução, a música traz isso pra gente, porque quando você se depara com uma partitura, você assusta no começo, você fala: "Não, espera, respira fundo, calma que tudo tem jeito, tudo tem solução", e aí você vai desmembrando aquela partitura aos pouquinhos e no final sai a música. E isso eu levei pra vida. Então, toda vez que eu me deparo com um desafio, com algum problema, eu falo: "Calma, é só uma partitura difícil, é só uma música difícil de tocar". E o que eu tiro de experiência, pra mim, é que me tornou uma pessoa mais calma. A música ela te torna mais metódica, ela traz uma rotina pra sua vida, um equilíbrio emocional que hoje até eu me espanto com o meu equilíbrio emocional que eu tenho perante os alunos. Eu consigo ficar horas e horas trabalhando, tocando, ensaiando, sem cansaço. Você vai acostumando com aquela rotina, é bastante desgastante mentalmente, mas é algo que te torna melhor. Hoje eu sou uma pessoa totalmente diferente do que eu entrei aqui. Ainda que eu não fosse músico profissional, eu seria qualquer outro profissional mais disciplinado, eu seria qualquer outro profissional mais destemido em conversar com as pessoas, em me expressar. Isso daí é o poder que a música tem, a música trabalha isso daí nas pessoas. E eu decidi
ser professor de música, trabalhar profissionalmente com isso, para fazer essa transformação na vida das outras pessoas. O que eu conseguir colaborar para a pessoa ser um ser humano melhor, eu fico satisfeito. Esse projeto surgiu, eh, principalmente, assim, por uma questão da gente manter um arquivo do que acontece dentro dessa escola. São 40 anos de história que essa escola tem. De acordo com pesquisas que foram feitas, essa é uma das escolas mais antigas que tem dentro do estado de São Paulo, e eu acho muito importante para manter viva a memória disso. A música, na minha opinião, ela não é uma questão só cultural, ela é uma questão terapêutica, ela é uma questão disciplinar. Então eu acho que você dá ênfase a um projeto no qual nós temos músicos, excelentes músicos, como monitores dessa escola, dando aula e dando uma orientação e um norte na vida de algumas crianças, gerando nelas uma questão de responsabilidade, trabalhando com a parte psicomotora, com a parte cultural, eu acho de muita importância. Para mim é uma coisa vital, a gente manter esse projeto vivo e que isso sirva para a posteridade, entendeu? Para que outras gerações possam ver o que aconteceu dentro desse prédio histórico na cidade. Eu estou muito animado com esse projeto dos 40 anos da nossa escola de música, porque eu espero que com isso a informação chegue até a população de Santa Rosa. Agora no mestrado, eu estou fazendo uma dissertação sobre o histórico da banda de Santa Rosa. O que motivou a gente a pesquisar esse histórico foi justamente a longevidade do projeto. Poucas as bandas no estado de São Paulo têm essa idade. Qual o motivo? Por que que a gente tem um projeto tão duradouro e estável e outras bandas não têm? Então, isso daí me fez descobrir vários documentos que remontam à origem da banda, à origem da Fundação Cultural. E conforme eu vou pesquisando mais, eu vou andando pela mais para trás, no início da história de Santa Rosa. Se a gente for somar a banda da Fundação Cultural com a banda Santa Cecília, do maestro Plácido Bertocco, que é o patrono aqui da nossa escola, já dão mais de 90 anos de história. E se juntar com a banda Giuseppe Verdi, pronto, a gente vê que Santa Rosa foi fundada com uma banda, com um projeto musical de formação de músicos. E isso daí pouco se tem escrito, pouco se tem relatado. Dentro da escola de música, eu acho que é essencial que a gente faça uma ampla divulgação, que a gente interaja e coloque a população de Santa Rosa para participar disso junto com a gente. Não ser um projeto voltado apenas na parte interna da escola, da parte interna dos bastidores, né, entre aspas, dos bastidores da escola de música. A gente tem que colocar esse projeto na rua, a gente tem que colocar as pessoas de Santa Rosa para interagirem com a gente dentro desse projeto, que eu acho que é muito importante para conhecimento da população de Santa Rosa. A gente tem que dar valor nas pessoas e nos músicos que nós temos na nossa cidade, nos alunos que nós temos dentro da escola de música. Eu acho que isso é o principal, é mostrar a identidade de Santa Rosa através da música. O maestro Maurílio foi muito importante, né, na minha carreira, na minha formação musical. Ele foi meu primeiro professor de música. Eu comecei com ele lá, eu tinha 11 anos, eu fiz 4 anos com ele, mas depois de 1 ano que eu vim aqui pra estação, e que aí eu conheci outros professores, mas ele foi fundamental. Ele me influenciou a percorrer nesse caminho da música, a vir pra estação, fazer aula de sax, continuar no violão. O Maurílio, ele é a alma da banda. O Maurílio é a alma da banda, o Maurílio é a alma da escola. É inquestionável que, se não fosse por ele, nós não estaríamos aqui hoje. Então a gente deve muito a ele, o tanto que ele lutou e batalhou para que isso se mantivesse vivo por 40 anos, o mérito é dele.
Claro que a gente está aqui para agregar, para somar, só que se não fosse pelo Maurílio, eu tenho certeza absoluta que aqui esse projeto talvez já teria acabado, como acabou em várias cidades. Foi um marco, né. Depois que acabou a banda Santa Cecília, né, com o falecimento do Plácido Bertocco, pouco tempo depois o maestro Maurílio assumiu, junto com a administração da época, inclusive do próprio o pai do Omar Nagibe, né, que era prefeito na época, né, juntaram, fizeram esse movimento, criou-se a Fundação Cultural e a banda, passou, então, a existir. E a escola de música, no primeiro momento, como eu comentei, era só o maestro Maurílio, então por quê? Eles queriam uma banda primeiro, porque para tocar, na época, a banda era a música da cidade, né. Era o que se tinha de: "Ah, vai ter o carnaval", a música da banda estava lá. "Ah, vai ter na praça lá a apresentação da banda", era o evento. É como se fosse hoje, um trio elétrico tocando na praça ali para animar a galera. Antigamente não tinha isso, era a própria banda, eram os próprios músicos, né. Ele se dedica muito à sinfônica, tanto ele quanto os nossos músicos, que são peças fundamentais para que esse projeto continue. Então, assim, realmente é muito difícil a gente falar alguma coisa, eh, sem elogiar o maestro dentro de todo esse projeto, Escola de Música Plácido Bertocco. Desde que eu entrei aqui, eu trabalho com o maestro Maurílio. Ele me recepcionou muito bem, me ensinou a fazer o trabalho, me acompanhou, eh, desde a escolha do material, até como dar aula, o que dar aula, como falar com os alunos. O Maurílio, ele tem uma habilidade muito boa em administração, ele lidera muito bem, ele cuida e zela da banda, com muito amor, é o trabalho da vida dele, porque ele já está aqui mais de 40 anos fazendo esse trabalho. É algo também, se para nós é natural, para ele também é natural. E resume a vida dele com a banda é uma coisa só. Acredito que não tem uma separação. Eu sou o maestro Maurílio de Oliveira Júnior e estou trabalhando com a banda municipal há cerca de 40 anos e esse trabalho começou em 1985. Eu já era estudante de música em Ribeirão Preto, estudava violão, fazia faculdade de violão. Nós dividíamos um apartamento com o prefeito atual, com Omar Nagibe. Ele estudava arquitetura e eu fazia música. E numa de muitas conversas que nós tínhamos, nós conversávamos muito sobre a cultura de Santa Rosa. E naquela época o pai do atual prefeito, o Nagibe Mossa, era o prefeito da cidade. E o Omar, muito empenhado em colaborar com o pai, sonhava muitas coisas para Santa Rosa. E uma das coisas que ele pensava era em reestruturar a banda do município. Já estava extinta a antiga banda Santa Cecília. Surgiu a ideia da gente restabelecer e eu fui convidado para iniciar esse trabalho de reestruturação da banda. Embora não fosse a minha especialidade, eu era violonista clássico, estudava para isso, mas acabei aceitando o convite e voltei para Santa Rosa com esse desafio de montar, de reestruturar a banda municipal. Ao mesmo tempo, foi-se estabelecido também a ideia de se criar uma fundação cultural na cidade para gerir a cultura do município. E tudo isso caminhou junto, o restauro da estação, a criação da fundação cultural e a banda, que fazia parte desse pacote. E assim foi. Quando eu iniciei os trabalhos, nós não tínhamos ainda o local específico.
porque a estação ainda não estava pronta, e eu acabei iniciando na minha casa o trabalho para poder iniciar rapidamente. Cerca de 8 meses após, eu nós colocamos a banda na Praça da Matriz, no dia 8 de dezembro de 1985. E assim iniciou essa trajetória. Nós tocamos 8 músicas na banda e repercutiu muito bem na cidade esse concerto, que foi o primeiro concerto. Daí em diante, nunca mais paramos. E aí o Omar foi prefeito pela primeira vez aqui no município. E ele me convidou para ser diretor de cultura. E eu aceitei. Falei: "Mas, Omar, eu não vou dar conta das 2 coisas, porque é muito trabalho". Ele falou: "Não, espera aí que eu vou nós vamos estruturar um pouco mais a banda, você vai ter mais auxiliares para nós criarmos uma escola". Falei: "Excelente". E aí fez-se uma contratação dos monitores de música que hoje eles me acompanham nesse trabalho. A escola de música também foi um sonho que nós tínhamos, ter um espaço exclusivo para a banda, que no caso a Estação da Cultura, e para ser a casa oficial da escola de música. E criou-se a escola de música, e com o nome de Escola de Música Plácido Bertocco, que foi o antigo maestro da banda Santa Cecília. A escola de música passou a ter um orçamento próprio dentro da Fundação Cultural. E tivemos mais recursos. Uma coisa que fez um diferencial significativo foi a formação dos monitores. A maioria dos monitores, eles eram meus alunos, e com limitações, devido também às minhas limitações de cada instrumento. E eu pensei, é necessário que eles estudem com professores especialistas em cada instrumento. Eles foram financiados através desses projetos, e abriu novamente um novo leque. Os monitores se transformaram em professores de música especializados, como eles são hoje. São muito bem formados, com muito conhecimento instrumental, e não perdem para ninguém. E daí cada um deles foi também por conta própria abrindo os seus horizontes. Muitos fizeram faculdades, muitos fizeram, cursos de especialização nos grandes centros, né. Muitos passaram pela banda, seguiram outras trajetórias também. Nós temos ex-monitores que hoje trabalham com música em diversas cidades dos grandes centros do Brasil. E isso também me deixa muito feliz, porque por causa desse trabalho que nós começamos, e essa ideia de sempre oferecer uma formação de excelência. Por quê? Porque a música, ela não é somente o conhecimento musical, e sim a vivência da música. A música, ela desenvolve a parte do cérebro que melhora a percepção das coisas. O músico, ele tem uma percepção um pouco diferenciada, é mais humana, mais amiga, né, e essa percepção ajuda no relacionamento humano. E de um modo geral, a música sempre colabora, porque torna a pessoa mais humana. Então a música é uma linguagem universal, que ajuda as pessoas a se comunicarem com o Criador, e ajuda também as pessoas a comunicarem entre si. Esses 40 anos foi uma trajetória de muita alegria, de muita luta, de muita dedicação, né, enfrentando as dificuldades. Não foram poucas as dificuldades,
Mas, assim, a dedicação que nós tivemos nesse sentido fez a diferença. Foi uma extrema dedicação, um extremo cuidado com a arte que fez a diferença. A Escola Municipal de Música, ela foi uma conquista de muito trabalho, de muito empenho e feita a muitas mãos. O poder público participou efetivamente, através dos prefeitos e da Câmara. A Fundação Cultural também teve uma importância decisiva nesse processo. E hoje nós temos aqui no município um espaço maravilhoso, que é a Estação da Cultura, onde funciona a escola de música, acessível a toda a população e de forma gratuita. Muitas pessoas desconhecem a escola e desconhecem essa facilidade. Nós temos um sistema de, de bandas, são 4 bandas em níveis diferentes que nós chamamos de banda baby, banda infantil, banda juvenil e banda sinfônica. Então, essa trajetória de ensino, logo que o aluno entra lá na Estação da Cultura, ele já integra a primeira banda, que é a banda baby, que é carinhosamente dos bebês da música. E aí inicia a trajetória, ele já aprende tocando. Depois de um certo tempo, ele já muda para a segunda banda, que já toca músicas um pouquinho mais estruturadas. Depois ele passa para a banda juvenil, que já faz apresentações, até depois de um certo período chegar na banda sinfônica. Isso está, digamos assim, de bandeja, tá acessível a toda a população. Basta os pais encaminharem os seus filhos, ou mesmo os próprios pais assumirem também essa possibilidade. Muita gente sonha em aprender música. Eu acredito que todo mundo sonha, né, em ser um músico. Ninguém assim rejeita essa ideia. Esse horizonte está aberto para a nossa comunidade, para a nossa cidade. Basta tomar a iniciativa. O aprendizado musical exige determinação, exige perseverança, exige vontade, mas sem esforço nós não chegaremos a lugar nenhum. O esforço, a perseverança faz parte do ensino da música. E a gente aprende com a música a ser perseverante, a ser determinado, a não desistir diante das dificuldades. E é exatamente esse aprendizado que fez com que a escola não parasse um dia sequer durante esses 40 anos. A determinação e a vontade de querer fazer o bem e ajudar as pessoas. A gente tem ideia da semeadura, mas a gente às vezes não consegue ver toda a colheita. É muita coisa, é igual na roça mesmo. É tanto fruto que dá, que a gente às vezes não observa tudo que colheu. É algo muito maravilhoso. E é o que eu digo, você leva anos e anos para ouvir assim: "Você fez diferença na minha vida, eu aprendi muito com você, eu sou muito grata a você". Então é algo que aquece o nosso coração, não é algo para o ego, mas saber que você fez a diferença de modo positivo na vida das pessoas. E eu gostaria de fazer um convite agora para toda a população de Santa Rosa, para os empresários da cidade, para que venham conhecer o projeto, que venham conhecer a escola de música, as aulas, os monitores e nos apoiem. Venham aprender música com a gente tem vários instrumentos disponíveis, saxofone, que é um instrumento lindo, flauta, clarinete, trompete. A gente tem vários professores que são muito legais. As aulas são todas gratuitas, vocês vão adorar. Aqui na escola, nós não atendemos somente crianças, nós atendemos a qualquer faixa etária, seja você adolescente, adulto.
E isso é muito importante na formação do ser humano. Você que está aí nos assistindo, traga a sua família, traga suas crianças para aprender um instrumento novo, venha conhecer os benefícios de ser músico. Ainda que você não vá seguir como um profissional da área, mas você com certeza vai ser um profissional melhor, mais desinibido, mais disciplinado. Isso daí você só tem a ganhar. Então eu deixo aqui o meu convite para você vir estudar música com a gente, totalmente gratuito. Não é brincadeira, não é mentira, não tem as letras miúdas, realmente é totalmente gratuito. A gente empresta o instrumento, todo o material didático. Você só precisa vir aprender, aprender a ler a partitura, aprender a tocar o instrumento, aprender a se comportar em uma banda, fazer parte da nossa banda. Eu tenho certeza que você vai amar e nós também vamos ficar muito felizes em tê-lo aqui conosco. Lembrando que a partir dos 6 anos não tem mais idade, o céu é o limite. Então, muita gente acha que aqui o curso é só para crianças, não. A partir dos 6 anos até aonde sua vontade mandar. Então fica aqui o meu convite, eh, tocar um instrumento, fazer música é uma arte maravilhosa. A clarineta me escolheu, né, foi um presente que o meu irmão me deu, e assim, eu me apaixonei, sabe. Então, se você se der a oportunidade de conhecer uns outros instrumentos, venha, faça um teste, vê como você se sai, experimente, vale experimentar. Bom, então eu gostaria de deixar o convite para todos os pais, né, que têm filhos, mas não só para os filhos, para os pais também, né, porque a escola de música aqui, ela atende toda a população de Santa Rosa, então ela fornece todo o curso e os instrumentos aqui gratuitamente, e a gente tem todo o equipamento aqui para poder estar emprestando, fornecendo material didático, materiais de consumo, aulas com professores, hoje em dia podemos chamar de profissionais. No geral, a pessoa vai poder aprender do zero, a pessoa ninguém precisa chegar aqui sabendo tocar nada, que a gente vai ensinar do zero. E se você já toca, também a gente pode aprimorar o que você já faz. A gente pode até, quem desejar, se tornar um músico profissional, porque condições hoje para isso nós temos, né. A nossa audiência, né, que basicamente a gente pretende levar isso para fora, mas primariamente é a